Conforme aqui é solicitado na atividade, nós temos aqui no nosso navbar a criação de um book car, onde a pessoa vai fazer a requisição para um veículo. Então aqui nós temos o nosso formulário, ou melhor, nosso record produce. E aqui ele vai aparecer um campo com mais informações, mas é somente após digitar aqui. Quando der um tab, observe que apareceu aqui esse campo. Agora o usuário vai escolher uma data. Digamos que ele escolhe aqui dia 18, mas aqui, o fim dessa entrega, dessa reserva, digamos que ele coloca dia 9, uma data inferior. Vou dar um OK. Observe que apareceu uma mensagem de erro. Ele não deixa eu digitar. Então vamos digitar a data correta. Aqui nós temos um campo choice, onde ele vai escolher o modelo. Aqui ele pode colocar qualquer informação. Clicar agora em submit. Foi criada aqui minha requisição para este veículo. Vamos só observar aqui nossa requisição para depois entender como foi feito o passo a passo. Aqui está minha requisição criada. E ela está guardando aqui a aprovação. Vamos só entender aqui o fluxo. Como foi criado? Aqui está minha requisição, aguardando a aprovação. Está em análise ainda, mas digamos, se aprovado, ela vai mudar o status dela para approve. Agora vamos entender como foi feito. Foram criadas duas tabelas, conforme solicitado. Essa aqui, a booking, ela é estendida, a task. E nela também foi criado as ACLs. Nesse caso, o que o usuário ele pode fazer? Se ele pode deletar, se ele pode escrever. Por exemplo, em comments, em work notes, description, short description. Nesse caso, o usuário ele pode até criar, gerar um novo registro, mas depois ele não pode deletar e nem atualizar. Então é feito dessa maneira a configuração. E aqui também nós temos uma outra tabela. Nesse caso, a tabela não é estendida a ninguém. Um ponto que eu esqueci de comentar aqui, essa tabela Booking, foi criada aqui uma label, onde ela está fazendo referência a outra tabela, que é a tabela de veículos. Aqui nós temos a demonstração do nosso formulário, como está essa tabela. E aqui em Show List, conforme solicitado. Em Show Form, para a tabela veículo. E agora, para a tabela veículo, aqui em List, em Show List, nós temos essas informações aqui, conforme solicitado. E com as imagens também. O próximo passo é a criação de menu. Então, aqui no Book, nós podemos criar um novo. Ou nós temos também aqui o List. Da mesma maneira aqui para veículo. Novo e List. Agora, se eu impersonar um outro usuário, ele não vai ter acesso a este aqui, New. Então, nós temos aqui nossos grupos, que foram criados dois grupos, gestores e solicitantes. Em gestores, nós temos essa role, adicionei aqui um membro. Em solicitante, eu coloquei 2 usuários e coloquei essa role também. Então, vamos fazer um teste com esse usuário aqui, Milene Freitas. Voltando ao módulo, observe que aqui em veículo não tem mais a opção New, apenas List. Observe que, ao puxar o veículo, ele não veio a numeração dele, ele veio com o nome. Então, o próximo passo agora é a criação do flow. O próximo passo foi a criação do flow. Nós temos aqui a criação do nosso flow. Uma condição, que se ele for aprovado, ele vai seguir todo esse fluxo, e aqui final de fluxo. Caso ele não seja aprovado, ele vai parar aqui. Então, vamos rodar aqui um teste. Vou pegar minha última requisição aqui. Essa aqui eu vou deixar ela como aprovado. Então, ele está aqui, aguardando. Opa, acabei colocando marcos aqui 2 vezes. Vou colocar aqui como approve. Observe aqui que vai mudar o status. Ao atualizar, ele vai seguir o fluxo. Aqui ele vai fazer a verificação do veículo, se ele já está alugado, se ele já está reservado ou não. Nesse caso, não. Essa é a primeira vez. O estado dele está como aprovado. Vamos ver se ele vai mudar esse estado. Pronto. Done. Feito. Voltando aqui para o meu fluxo, vou atualizar. Pronto. Aqui, encerrou. Neste caso, para uma requisição que não tenha sido aprovada. Observe que aqui deu como complete, né? Porque veio para cá a requisição para guardar a aprovação. Como não foi aprovada, então ela pulou direto para cá, no else. E aqui foi o fim do fluxo. E o último aqui seria a criação do nosso record produce. Vai inserir lá no portal. Então aqui inserir uma imagem, um texto, a descrição, short description. Aqui nós temos as variáveis. O nosso why policy, para aquela questão de o usuário, ao digitar, terminar de preencher o campo, what do you need this card? Ele vai aparecer o campo description, ou então mais informações. E para a questão de datas, se a data final for inferior à data de início, foi criado aqui um client script, tipo onChange. Coloquei também inseri uns comentários para ficar mais fácil, para poder entender. Aqui nós fizemos um map field de acordo com a nossa tabela, como foi criada lá.